Meus amigos, hora do Esporte Clube Corinthians Paulista no nossa área desta segunda-feira, um boletim muito importante pós-derrota no Clássico e pré-jogo de Copa do Brasil, quartas de final contra o Atlético Goianiense. A situação não é das melhores no Corinthians e eu quero perguntar logo de cara pra você, João Paulo Capelanes. Quanto à declaração pós-jogo de Vitor Pereira com relação ali à situação bancária dele e a um desdém, entre aspas, um possível desdém com relação ao Corinthians, como isso pegou internamente nos bastidores, meu amigo. Muito boa tarde a você. Boa tarde, Herrero. Abraço pra você, pros ouvintes da Rádio Bandeirantes. Uma semana pesada, decisiva pro Corinthians na temporada, porque na quarta-feira joga a vida. E já respondendo sua pergunta, sem roda-roda, cara, não caiu bacana. E quando eu digo que não caiu bacana, o Duílio já conversou com o Vitor Pereira sobre a tal declaração. E aí, pra gente poder explicar, o Vitor Pereira, ele se expressou mal, ele próprio acabou se explicando e admitindo que de fato poderia ter usado outros termos. E quando ele fala sobre a conta bancária dele também, daqui a pouco a gente vai poder abrir um pouco mais o debate sobre essa questão de entrevista coletiva, sobre a pergunta, sobre a resposta, mas ele quis dizer que ele tem uma condição financeira totalmente resolvida através do fruto do seu trabalho de muitos e muitos anos, e acho que o que mais pegou foi quando ele, ao invés de falar da conta bancária, que muita gente levou como, ai meu Deus, não sei o quê, é quando ele cita que se ele não tá no Corinthians, ele pode estar em qualquer outro clube. Isso, e o Corinthians não é qualquer outro clube. É um clube diferente, é um clube de expressão, é um clube de muita gente, é um clube de uma massa expressiva. E uma parte da torcida não concordou, e eu vou dar os créditos aqui, a Estopim acabou divulgando uma nota oficial não concordando com a declaração do treinador, e pedindo, em outras palavras, mais humildade ao técnico, uma vez que ele tá falando diretamente pro torcedor corintiano quando ele vai pra uma entrevista coletiva. Então assim, gente, ele vai ser demitido pelas declarações? Não, nem de perto. Mas, numa eventual eliminação no meio de semana, eu me arrisco a dizer que o cargo dele pode estar em xeque, partindo até mesmo dele, Herrero. Partindo até mesmo do treinador, que muitas vezes já tá com os picuá na lua, encheção de saco, pressão que ele tá acostumado. Então assim, eu particularmente, mas dependendo da eliminação no meio de semana, caso isso aconteça, aí eu não coloco minha mão no fogo não, Herrero. E era esse o ponto que eu queria tocar. A gente tá citando como internamente a declaração do VP acabou sendo interpretada pelos dirigentes corintianos, mas e quanto ao Vitor Pereira? Quanto ele tá incomodado com essa situação no clube? Porque ele já vem em algumas coletivas dando indícios, né? Dando algumas declarações com relação a jogadores que saíram, outros que chegaram no meio do caminho. Até na sua própria pergunta, né, Capê? Depois da partida contra o Palmeiras, você pergunta sobre intensidade, principalmente sobre o elenco estar fechado com o VP. E ele responde que o time perdeu um pouco de intensidade pelas muitas saídas e chegadas ao longo da temporada. Como que ele tá nesse momento no Corinthians? Cara, vou ser bem sincero, Herrero, o meu questionamento pro Vitor Pereira na última entrevista coletiva foi justamente sobre essa falta de intensidade, de organização, de um padrão, coisa que a gente via no começo do trabalho. Hoje em dia a gente não vê mais. Ai, mas Capelani, você tá falando que o Corinthians jogou mal contra o Palmeiras? Eu não acho que jogou bem e nem acho que o Palmeiras jogou bem. Eu acho que foi um jogo bem mequetrefe, você quer saber. Um jogo fraco, tecnicamente. O Corinthians até, de fato, criou pelo menos 2 oportunidades, mas o Everton não fez lá grandes defesas, assim como o Cássio. E o Palmeiras é um clube imortal. Numa falha do Corinthians, numa virada totalmente absurda do Fagner, tem um contra-ataque gol marcado contra pelo Rony. Então assim, eu particularmente, Herrero, entendo que o Vitor Pereira, ele tem uma certa dificuldade de admitir algumas coisas. Ele realmente vai bem nas entrevistas coletivas, mas muitos torcedores corintianos não enxergam, por exemplo, aquilo que eu tenho enxergado. Um time que perdeu um pouco mais a sua força ofensiva. Um pouco não, o Corinthians não faz gols, cara. O Corinthians fez 5 gols em 10 jogos da Libertadores. O Corinthians não consegue balançar as redes nos últimos jogos. Tudo bem que fez gol contra o Avaí, mas assim, é um time que cria poucas oportunidades. E na quarta-feira precisa devolver pelo menos 2 gols de diferença para levar para as penalidades. Então talvez por isso que o torcedor corintiano tenha o pé um pouco atrás com esse time, porque é um time que não faz gol, Herrero. É um time que não faz gol e precisa, como você bem disse, marcar pelo menos 2 para levar para as penalidades. Detalhe, né? Nunca venceu o Atlético Goianiense na Neoquímica Arena. Nunca fez um gol. Esperar para ver. João Paulo Capelanes vai ter muito trabalho nessa semana até quarta-feira e principalmente depois de quarta-feira, seja com a eliminação ou com a classificação corintiana. Capê, grande abraço a você, uma ótima semana e até amanhã. Abraço, Herrerão. Para você também, ótima semana a todos e vai, Corinthians!